Fala, meus queridos alunos. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a quinta aula da playlist Geometria Plana Conceitos Básicos. Nesta aula, eu estarei trabalhando com vocês só exercícios referente aos conteúdos trabalhados da aula 4. Então, é importantíssimo ter assistido a aula 4, tá? Para entender melhor a resolução desses exercícios, tá? São exercícios envolvendo medidas dos lados, dos ângulos de um triângulo, propriedade da soma dos ângulos internos, propriedade da soma dos ângulos externos, e vai por aí, beleza? Então, como dizia a minha avó, aqui não é casca fina, vem comigo! Bem, galera, vamos lá então à solução dos nossos exercícios propostos aqui para a aula. Diga se existe ou não um triângulo e justifique sua resposta com os lados medindo 5, 7 e 3 centímetros, tá? Na letra A. Então, para fazer essa verificação é a desigualdade triangular, isso na aula anterior. Então, é importante ter assistido à aula anterior. Para três medidas serem considerados lados de um triângulo, a maior medida, então no caso aqui é o 7, tem que ser menor que a soma das outras duas medidas. Tem que ser menor que 5 mais 3. 7 é menor que 8, isto é verdadeiro, então está aqui a nossa justificativa. Verdadeiro. Logo, existe um triângulo com essas medidas. Beleza? Tranquilo, né? A alternativa B, vamos lá. Na alternativa B, 3, 2 e 7. A maior medida tem que ser menor que a soma das outras duas. 7 é menor que 2 mais 3? Não é, né? 7 não é menor que 5. Isto daqui é falso. Logo, não existe um triângulo com essas três medidas. Tudo bem? Tranquilinho, desigualdade triangular, tá? O exercício 2. Os lados de um triângulo medem em centímetros, 6, 4 e x. Que valores x pode assumir para que o triângulo exista? Então, nós vamos usar também aqui a desigualdade triangular. Vamos considerar, primeiramente, como se o maior lado fosse o 6. Então, o 6 tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, 6 tem que ser menor que 4 mais x. O 4 está somando, passo para a esquerda, subtraindo. 2 tem que ser menor que x. Ou x maior que 2. Isso considerando como sendo o 6 o maior lado. Tá? O 4 eu não posso considerar. Agora eu poderia considerar como sendo o x o maior lado. Se o x for o maior lado, ele tem que ser menor que a soma de 6 mais 4. Então, o x tem que ser menor que 10, tá? Então, os possíveis valores aí que pode assumir, o x terá que ser um número maior que 2 e menor que 10. Beleza? Tá? Se eu perguntasse quais os números inteiros que vão satisfazer essa condição, maior que 2 e menor que 10, né? Seria o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e 9. Tudo bem? Então tá aí, ó. Só relembrando aqui. Se o 2 é menor que o x, a leitura eu leio o x, é x maior que 2 que a gente lê. Tudo bem? Então tá aí a solução do exercício 2. Exercício 3. Pede para classifique quanto às medidas dos lados em escaleno, isósceles e equilátero os triângulos.
Escaleno, 3 lados com medidas diferentes. Isósceles, 2 lados com medidas iguais. Equilátero, 3 lados com medidas iguais. Então, observa que na letra A, eu classificaria ali, ó, observa que os 3 lados têm medidas diferentes. Então, como escaleno, para usar a letra E. Letra B. Eu tenho 3 medidas iguais. Então, esse triângulo teria os 3 lados com medidas iguais. Classificaria como equilátero. Equilátero. Beleza? Letra C. Medidas 7, 7 e 6. Tem 2 lados com medidas iguais. 2 lados com medidas iguais é o isósceles. Então tá aí a solução do nosso exercício 3, beleza? Então toda essa teoriazinha aí nós vimos, né? Na aula anterior, onde eu trabalhei toda a teoria. Importante ter assistido. 4. Vamos lá ver o que diz o exercício 4. O perímetro de um triângulo equilátero é 60 centímetros. Calcule a medida do seu lado. Olha, no triângulo equilátero, os 3 lados têm medidas iguais. Eu vou chamar o lado aqui de L. Como os 3 lados têm medidas iguais, o perímetro, foi dado aqui que o perímetro é 60. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados, galera. Os 3 lados são medidas iguais, então 3L igual a 60. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Show? 60 dividido por 3, 20. 20 centímetros a medida de cada lado. Então tá aí a solução do exercício 4. Eu só precisaria saber, o que eu precisaria saber de teoria aí? Triângulo equilátero, 3 lados com medidas iguais. Exercício 5, vamos lá. Um triângulo isósceles tem o lado diferente medindo 12 centímetros. Calcule a medida dos outros 2 lados, sabendo que o seu perímetro é 40 centímetros. Olha, o lado diferente mede 12. Os outros 2 lados têm medidas iguais. Eu vou chamar os outros 2 lados, tá? De L. Então, 2L, porque são 2 lados com medidas iguais, 2L mais 12, que é a medida do lado diferente, me dá o perímetro. Perímetro é igual a quanto? Igual a 40. Então, 2L. O 12 está somando, passa subtraindo 40, vai dar 28. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a medida dos outros 2 lados, que são iguais, 14 centímetros, tá? Cada medida. Tudo bem? Vamos lá para a questão 6. Em cada item, são dados 2 ângulos de um triângulo. Calcule a medida do terceiro ângulo e classifique em acutângulo. O que é acutângulo? 3 ângulos menores que 90. Retângulo, um ângulo igual a 90 graus. Obtusângulo, um ângulo maior que 90 graus. E lembrando que a soma dos 3 ângulos, tá? A soma dos 3 ângulos internos tem que dar 180 graus. Então aqui, olha, no item A, eu já tenho a medida de 2 ângulos, tá? A soma dos 3 tem que dar 180. 60 mais 100 me dá 160. Para 180 está faltando 20 graus. Estão aqui a medida dos 3 ângulos. Eu tenho um ângulo medindo 60, um ângulo medindo 100 e um outro ângulo medindo 20 graus, que era o terceiro ângulo. Calculamos ele, que é o 20. Aí pede para classificar. Neste caso, ele será classificado como obtusângulo, tá? Porque um ângulo, vou usar o símbolo de ângulo,
maior que 90 graus. Show, galera? Vamos lá para a letra B. Na letra B, eu já tenho um ângulo medindo 40, outro medindo 80. Então, eu já tenho 120 graus. Para 180, está faltando 60 graus. Então, o nosso terceiro ângulo vai medir 60 graus. Está aqui. Observa agora a medida dos três. Eu tenho um medindo 60, o outro medindo 80, o outro medindo 40. O que eu vou observar? Três ângulos com medidas menores que 90 graus. Então, ele é classificado como acutângulo. Três ângulos internos menores que 90 graus. Show? Tá aí a justificativa. Vamos lá para a letra C. Na letra C, um ângulo mede 25, outro 65. Somando dá 90. Para completar 180, está faltando 90 graus. Então, o ângulo que estava faltando, 90 graus. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Um ângulo é o ângulo interno, um ângulo interno. E só pode ter um mesmo, igual a 90 graus. Show, galera? Tranquilinho, né? Então, teria que estar sabendo toda essa teoria que eu trabalhei na aula anterior. É importante ter assistido essa aula. 7. Vamos lá. Num triângulo, um ângulo mede 80. Já tem um ângulo igual a 80. A diferença entre outros dois ângulos é 32 graus. Determine a medida dos ângulos desse triângulo. Um ângulo eu já sei que é 80. Os outros dois ângulos, eu vou chamar um desses outros dois ângulos, vou pôr aqui, primeiro ângulo, já foi dado que é 80. O segundo ângulo, eu não sei quem que é, eu vou chamar ele de alfa. O terceiro ângulo, está dizendo que a diferença entre os outros ângulos é 32 graus. Ou posso colocar o outro como alfa mais 32, porque a diferença vai dar 32, ou alfa menos 32. Fica à vontade. Tá? Você fica à vontade aí para estar escrevendo esse terceiro ângulo. Poderia escrever alfa mais 32, porque a diferença para o outro vai dar 32 graus, ou alfa menos 32. Tá? Eu vou jogar aqui como alfa menos 32 graus. Bem, a soma dos três tem que dar 180. Então, vamos lá. 80 mais alfa menos 32, que é o terceiro ângulo. A soma dos três tem que me dar 180 graus. Alfa mais alfa vai me dar 2 alfa. 80 menos o 32, tá? 80 menos 32 vai me dar aqui, ó, mais 48 graus. Show, galera? Igual a 180. O 48 tá somando, passa subtraindo o 180. Passando o 48 subtraindo, vai dar 132. 2 alfa igual a 132. O 2 está multiplicando, passa dividindo. O alfa igual a 66 graus. Então, já descobrimos o ângulo alfa. Está aqui, ó, o alfa é 62. 62 não, desculpe. 66. O terceiro ângulo seria 66 menos 32, tá?
66 menos 32 vai dar 34 graus. Então, a resposta, quer saber a medida dos ângulos, ok, R de resposta, eu vou ter um ângulo. Vou pôr na ordem, tá? 34, o outro 66 e o outro 80. Observa que a soma dos três vai me dar os 180 graus. Show, galerinha? Próximo. Calcule o valor de x nos triângulos. Então, na letra A, observa que o x é um dos ângulos externos deste triângulo. Nós vimos aí na aula anterior, olha a importância de ter assistido a aula anterior aqui, que um ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois internos não adjacentes. O que quer dizer isso? Dois internos não adjacentes. É a soma dos dois que não faz lado com o x aqui, ó. Quais são os dois ângulos que não fazem lado com o x no triângulo, internamente? O 30 e o 20, ó. Então, o x é a soma de 20 mais 30. Tá? Aqui é uma forma de encontrar. Tem outra? Tem. Vou estar trabalhando com essa propriedade. Vai me dar 50 graus. Aí, ó. Mesma coisa na letra B. Observa que o x é o ângulo externo do E. Ele será igual à soma dos dois internos que não faz lado com ele. Um é 60, o outro aqui, olha a indicação de ângulo de 90 graus aqui. Então, o x será igual a 60 mais 90, 150 graus. Bem, na figura C, observa que eu tenho um ângulo externo, que é o 160. Ele será igual à soma dos dois internos, que não faz lado com ele. Então, 160 será igual à soma de x mais 80, ó. Tá? Então, x mais 80 terá que ser igual a 160. 80 está somando, passa subtraindo para a direita, 80 graus. Ok? Aí, o ângulo externo igual à soma dos dois internos, que não faz lado com o outro. No caso, o x e 80 graus. Beleza, galera? Então tá aí. Vamos lá, questão 9. Aqui na questão 9, está dizendo o seguinte, ó. Universidade Estadual de Londrina. Se a medida dos ângulos agudos de um triângulo retângulo são 3x menos 20 e 2x mais 10 graus, o menor deles mede quantos graus? Está aqui as alternativas. Lembrando uma propriedade também vista aí na aula anterior, tá? Num triângulo retângulo, então você tem que saber essa propriedade qual? A soma dos dois ângulos agudos tem que dar 90 graus. Eu tenho que um mede 3x menos 20 e o outro mede 2x mais 10. Tá? Depois eu vou calcular esses ângulos e ver qual que é o menor deles. 3x menos 20 graus somado com 2x mais 10 tem que me dar igual a 90 graus. Sempre a soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo, guarda isso, tem que ser igual a 90 graus. Então daqui eu vou tirar o valor do x, depois eu calculo os ângulos. 3x mais 2x vai me dar 5x. Menos 20 mais 10 dá menos 10. Igual a 90. 10 está subtraindo a esquerda da igualdade, passo para a direita somando 90. 5x igual a 100. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Tá? O 5 está multiplicando o x, passa dividindo 100. Então, o x será igual a 20 graus. Quem que são os meus ângulos? Olha, um ângulo é o 3x menos 20 graus.
Quanto que eu encontrei no x? 20. 3 vezes 20 dá 60. Menos 20. 60 menos 20, 40. O outro ângulo, 2x mais 10. 2 vezes 20. Quanto que dá 2 vezes 20? 40. 40 mais 10. 50 graus. Observa que a soma está dando 90. O teste pediu qual é o menor deles. O menor deles é o alternativa C de Carlinhos. Tá? 40 graus. Vamos lá para a nossa última questão aqui. Ó. Bem, pede para determinar a medida do ângulo x, que é este ângulo externo, deste triângulo aqui. Eu dei um interno e dei este outro ângulo aqui que mede 130 graus. Gente, olha, observa que o 130 é oposto pelo vértice a este outro ângulo que eu estou marcando aqui em vermelho. Ó. 130 e aquele ângulo em vermelho são opostos pelo vértice. Terão que ter medidas iguais. Isso nós vimos em aulas anteriores da nossa playlist. Então é importante acompanhar essa playlist desde o início. Tá? Bem, então eu já tenho dois internos do triângulo. Aí, ó. 40 e 30. O x é o externo. Ele será igual à soma dos dois internos que não faz lado com ele. Os dois internos que não faz lado com ele é os ângulos. 40 e 130 lá. Matamos, né? X é igual a 40 mais 130. Essa é uma das formas de fazer. Eu poderia completar os ângulos internos ali e chegar no x, tá? Igual a 170 graus. Show, galera? Então tá aí, ó. Aqui eu termino essa nossa aula, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios dessa aula, por favor, deixe nos comentários. Eu terei o maior prazer em atender. Se gostou, não esqueça, vamos dar um positivo aí no meu canal, vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Beleza, galera? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Logo, logo estarei lançando a próxima aula. Fui!